Continuando o nosso bate-papo de movimento harmônico simples, no primeiro vídeo a gente demonstrou as equações. Ai, Vasco, mas era muito longa. Cara, isso é inerente à matéria, bicho, tá? Agora, isso daqui no Enem não é prioritário, tá legal? No Enem é prioritário o onde as coisas acontecem, tá legal? Não o quanto. O quanto é em vestibular tradicional. Olhando para essas equações aqui, o que é que poderia ser pedido para a gente? Uma pergunta clássica. O módulo da velocidade máxima do MHS, que é naquele pontinho central. Se a gente tem um corpo que está descrevendo aqui um movimento harmônico simples, como por exemplo poderia ser um sistema massa-mola, beleza? Pura só para a gente interpretar. Você teria os extremos, que é onde a nossa velocidade é nula. Você teria o nosso meiozinho aqui, que é onde o módulo da velocidade é máxima. Só para a gente saber o quanto. Então, quando uma pessoa te pergunta qual é o módulo da velocidade máxima do MHS, meu amor, se a velocidade vai ser máxima, o seno vai ser máximo. E o maior valor que o seno pode assumir é 1. Se isso aqui assume 1, quanto é o módulo da velocidade máxima? ômega A. Jesus chegou? O módulo da aceleração máxima, que é nos extremos. O módulo da aceleração é máxima quando o cosseno é máximo. E o máximo valor do cosseno é 1. ômega 2 vezes A. Jesus está contigo? Cara, se uma pessoa te pergunta qual o período, você identifica na equação que ele te deu o ômega. Uau! Põe aí o valor do ômega e você tem o período. Se a pessoa te pergunta a frequência, não perde o rebolation. A frequência é o inverso do período. Ah, ele poderia me pedir quem é a fase inicial. Entrega a tua vida a Jesus. A fase inicial é o φ0, é só olhar na equação. Se ele me pedisse a amplitude, só olhar na equação, é o A. E se ele me pedisse a pulsação do MHS ou a velocidade angular, é o ômega. Então, as 7 principais perguntas que podem existir no vestibular tradicional sobre essas equações estão aí. Porém, temos uma coisinha a mais para falar. Essa daqui é vestibular tradicional total. Tu lembras que quando a gente estuda cinemática, a gente dá uma conversadazinha bem massa sobre equação de Torricelli? Tu lembras que a equação de Torricelli, ela não usa tempo? Pois é, essas equações todas aqui usam tempo. O que eu vou falar não tem nada a ver com a equação de Torricelli, não. Mas o princípio é o mesmo, tá legal? O princípio é o mesmo. Meus amigos, olha só. Na hora que a gente quer calcular, por exemplo, qual o valor da velocidade de um corpo para uma determinada posição, vocês estão lembrados que essa equação aqui, ela traz posição e traz o cosseno. Essa equação traz velocidade e traz o seno. Então, que tal a gente lembrar da relação fundamental da trigonometria que diz que seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado de um ângulo é igual a 1? Amigos, vou chamar essa equação de 1 e essa equação de 2. Na minha equação 1, vocês concordam que o cosseno de φ seria x sobre A? Cosseno de φ, φ0 mais ômega t é φ, x sobre A. Na minha equação 2, vocês concordam que o seno de φ vai ser menos V sobre ômega A? Vasco, não entendi porque é o menos. Tanto faz, está de um lado como está do outro. Seno de φ vai ser V sobre menos ômega A ou menos V sobre ômega A. Tá lembrado que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1? Então, seno ao quadrado vai ficar V ao quadrado sobre ômega ao quadrado.
Cosseno ao quadrado vai ficar x ao quadrado sobre a ao quadrado. Se nós tirássemos o MMC, que é ômega ao quadrado vezes a ao quadrado, ômega 2A2 dividido por ômega 2A2 dá 1. Ômega 2A2 dividido por A2 dá ômega 2x2 vezes x2. E isso aqui fica ômega 2A2. Recebe, Senhor? E Jesus leva. Eu poderia dizer aqui que V ao quadrado é igual a ômega 2A2 menos ômega 2x2. Coloco o ômega 2 em evidência. Posso me despreocupar? Meus amigos, quando a gente está nessa brincadeira para lá e para cá, aonde a velocidade é máxima, você lembra que é porque o seno é máximo, mas essas funções elas não têm uma defasagem. Onde o seno é máximo, o cosseno é nulo. Onde o cosseno é máximo, o seno é nulo. Então, onde a velocidade é máxima, a tua aceleração é nula. E onde a tua velocidade é nula, o módulo da aceleração é máxima. Módulo, porque se eu botar o sinal vai ter um máximo e um mínimo. Não está módulo todo o tempo. Ok? Então, olha só. Quanto vale a tua velocidade máxima? A tua velocidade máxima é na posição 0. Aqui é no x igual a menos a, x igual a a. Olha que barato. Nesse instante, tu me disseste que o módulo da velocidade máxima era ômega a. Tá lembrado? Olha só. A velocidade é máxima na posição x igual a 0. Quando x igual a 0, vai ficar v2 igual a ômega 2a2, v igual a ômega a. A gente chega do mesmo jeito a essa brincadeira. O que é que eu destacaria exaustivamente nesse vídeo? O que é que a gente está querendo encontrar quando um problema tradicional de MHS se apresenta? Uma dessas 7 perguntas aqui. Eu acrescentaria como 8ª pergunta essa de descobrir qual é a velocidade em função da posição. Só se descobre a velocidade em função da posição através dessa equação aqui. Em se tratando de uma análise energética, meus amigos, eu vou apagar essas equações aqui em cima para a gente fazer um bate-papozinho bem rápido. Em se tratando de análise energética, o que é que a gente pode dizer? Nos extremos do nosso MHS, se a velocidade é nula, a nossa energia cinética é nula. Aqui no meio, se a minha velocidade é máxima, a minha energia cinética é máxima. Em se tratando de energia potencial, vocês estão lembrados que a energia potencial elástica ela é calculada como kx2 sobre 2? Aonde a nossa deformação é nula, a nossa energia potencial elástica é nula. Aonde a nossa deformação é máxima, a nossa energia potencial elástica é máxima. Estamos trabalhando aqui com sistemas conservativos. Nesses sistemas conservativos, uma energia vai se transformando na outra. Não deixe um problema de MHS se transformar num monstro para você. Tá legal? Veio lá a tua equação, onde o cara chega e escreve que x é igual a 3 cosseno de π sobre 2 mais, sei lá, vamos colocar aqui 4π vezes t. Tudo bem? O que é que nós temos? Nós temos, sem medo, que a amplitude desse movimento é 3, a fase inicial é o π sobre 2, e isso daqui é o ômega, tá joia? Só, querido, que como o ômega é 2π sobre o período, o que é que a gente tem sem medo? 4π igual a 2π sobre o período. O nosso período seria 1 meio. Vamos colocar no sistema internacional? Meio segundo. Se o nosso período é meio segundo, sem sombra de dúvidas, a nossa frequência seria o contrário. O inverso. Contrário não. O inverso. Aproveitando, qual é a diferença entre oposto e inverso? Oposto ou simétrico, só colocar um menuzinho na frente. Inverso não, cara. Inverso é inverter. Temos aí
que tem um pouquinho mais de Jesus no coração. Tranquilo e calmo? Então, que a gente não tenha nenhum tipo de problema com isso. Eu queria agora, para finalizar o nosso vídeo, chamar a atenção de um tipo de problema que é já meio arcaico, mas ainda aparece em algumas provas, que você vai descobrir a velocidade angular, né? E você vai descobrir o φ0, ele te dá a equação e você fica na dúvida, por que apareceu, gata? Poxa, que o cosseno de φ0 é igual a zero. Mas, amigos, o cosseno é igual a zero para duas situações, né? O cosseno é igual a zero quando você tem o ângulo de 90 graus ou quando você tem um ângulo de 270 graus. Eu sou eternamente grato ao meu professor de MHS da época do colégio, quando ele me ensinou isso daqui. Olha que barato! O cara me dá um gráfico de MHS e eu vou precisar analisar aí alguma coisa sobre esse movimento. Meus amigos, esse gráfico que ele está me dando das posições em função do tempo do MHS, que vai ser a nossa amplitude, sei lá, 2 metros. O que é que esse movimento está? Eu não estou me aproximando, eu não estou aqui andando, me aproximando do vértice, aqui, como se eu tivesse um gráfico de espaço contra tempo, beleza? As posições estão aumentando, então eu estou progressivo. Se esse gráfico já começasse por baixo, era um movimento inicialmente retrógrado. E Vasco, o que é que isso interessa? Olha que barato. Se eu estiver falando na questão do ângulo de 90 graus, esse meu movimento ele era inicialmente retrógrado. Mas se eu estiver falando do 3π/2, é um movimento progressivo. Então, amigos, a melhor maneira de você tirar a dúvida é olhando para o gráfico da posição contra o tempo, para você ver. Se eu tivesse, por exemplo, um MHS que começasse assim, ó. Uou, é o grito Tarzan, né? Se bem que é a cosseno, né? Vamos começar aqui com um gráficozinho que dê essa condição para você. Se eu chegasse e desse um gráfico de posição, contratempo, uou, é o grito Tarzan. O que é que esse gráfico está? As posições estão diminuindo. Isso é um movimento retrógrado. Eu estaria falando do ângulo de 90 graus. Já se fosse esse gráfico azul aqui, meu filho, ele está aumentando as posições, é progressivo. Eu estaria falando de um φ0 de 3π/2. E esperamos que com esses 2 vídeos tenha dado para lhe tirar um pouquinho desse sufoco nas famosas equações de MHS. No próximo vídeo, a gente conversa um pouquinho sobre pêndulo simples e sobre sistema massa-mola. Até já!